Oiê, ciências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Dia em Evolução baseados em fatos reais. E já que nessa sessão de vídeos eu tenho falado sobre autoconhecimento, mente subconsciente, Matrix, nada mais justo do que eu dar em exemplo para vocês o poder que a nossa mente tem, mesmo quando a gente não pratica o autoconhecimento, não faz Ho'oponopono, meditação, não vai em religião, porém a gente acredita e a nossa essência, a nossa centelha consegue falar com a gente através da nossa mente. É bem pessoal também esse vídeo, tá bom? Em 2020 eu peguei Covid, né? Eu me contaminei com Covid lá em casa, foi eu, o Paulo, logo o Paulinho, porém foi muito no início, né? O Covid foi em 2020, né? Foi 11 de março de 2020, Covid-19 foi caracterizado pela OMS como uma pandemia devido à ampla distribuição geográfica da doença no mundo. Isso, beleza. Foi em 2020. Foi bem no comecinho. E eu acabei que me contaminei, o Paulo se contaminou no trabalho, ele levou para casa, o Paulo pegou, mas fez o teste no dele deu negativo. Só que ele tinha todos os sintomas, porque aí foi explicado que ele fez o teste antes de acusar, enfim. Só que aí ele melhorou e eu acabei ficando ruim. No aniversário dele, 17 de maio de 2020, eu tava muito ruim. Eu fui fazer o almoço, né, preparar, que a gente sempre comemora, né, eu fui fazer o almoço, preparar ali as coisas que a gente ia fazer e eu não sentia gosto, não sentia cheiro, e comecei a sentir aquela dor no corpo, tive um pouco de febre, mas na minha cabeça era gripe, não era Covid que eu estava sentindo. Me senti mal e eu comecei a ter dificuldade para respirar, porque eu já venho de um quadro clínico de asma, né, bronquite asmática, na infância, parada cardíaca, parada respiratória, UTI, esse era o meu quadro quando eu tinha 1 ano de vida. E aí, quando o Covid estourou, que eu acabei que me contaminei, que eu fiquei muito ruim, a gente resolveu ir ao hospital. E já estava naquela parte de aulas dentro de casa, não só sai o básico, já estava aquele, tipo, todo mundo preso na sua casa, beleza. Bem início do Covid. Isso foi, o Covid estourou em março, né, depois do carnaval, e eu já fiquei ruim em maio, então foi muito comecinho ali. Fui ao hospital, o Paulo, ele me levou, foi eu, o Paulo e o Paulinho, a gente morava só nós três nessa época, eu não morava aqui nessa casa, eu morava numa outra casa. E como eu estava naquele processo de não poder sair todo mundo, o Paulo e o Paulinho ficaram no carro e eu entrei no hospital sozinha. Ao entrar no hospital, fiz a ficha tudo bonitinho e ali o médico pediu uma radiografia. Já estava o distanciamento, máscara, enfim. Já fui preparada, porque eu sabia que ia tirar radiografia, então eu coloquei top, blusa, tal. Chegando lá, já me levaram para a sala, tiraram a radiografia, levou para o médico, falou, você tem bronquite? Falei, tenho. Nasci, né, com bronquite asmática. Pode andar? Posso. Posso te encaminhar para um outro hospital para você fazer uma tomografia? Falei, porque é tão ruim que tá acontecendo? Mas eu não sei o que é, pode ser um quadro clínico causado pela sua bronquite asmática. Tudo bem, vamos para o hospital. Você está de carro? Falei, eu consigo ir, senão a gente disponibiliza uma ambulância. Falei, ambulância? Falei, nossa, não, eu consigo ir. E fui. Eu moro numa cidade e me pediram para ir no hospital na outra cidade que era mais equipado com os aparelhos necessários para fazer o que eu precisava. Fui com o encaminhamento. Expliquei pro Paulo. Aí o Paulo ainda falou no carro, será que você tá com Covid? Falei, não, deve ser gripe. Mas, gente, era um negócio muito ruim. Isso. Cheguei no hospital, mostrei o encaminhamento, passei pela triagem e tal, e sozinha, o Paulo não podia entrar, o hospital já tava, né? Subi, fui direto pra tomografia, fiz a tomografia ali, 10 minutinhos, você faz a tomografia, você deita, fica rapidinho, acabou. Desci. Quando a médica pegou minha tomografia no computador, né, quando ela olhou ali no computador, ela olhou, a gente vai entrar com a sua internação? Eu falei, oi? Ela, a gente vai entrar com a sua internação. Eu, não vai não, vamos. Você está com 49% do seu pulmão, 49%? 49%, eu já nem lembro, mas tipo, metade do seu pulmão tá com problema, 2 pulmões. Um pulmão já tava com 49%, acho que era 49%. 49% do pulmão comprometido, a gente vai te internar para fazer os exames necessários e ver como que a gente vai proceder porque você tá com Covid. Aí eu, E ela ficou olhando pra minha cara e eu olhando pra cara dela. Então, a gente vai fazer assim, eu falei, não vai. Não vai. Pausa, vamos para o início.
Quando eu comecei a me sentir mal, o Paulinho estava tendo aula online. Eu tive que entrar na sala de aula e falar, gente, professora, peço licença, mas o Paulinho vai sair, porque eu não estou me sentindo bem, preciso ir para o hospital. E a escola que o Paulinho estuda, eles fizeram aula online, gente, não era enganação, era a aula online. A gente estudava com os alunos o tempo inteiro, fazia trabalho, a gente estudou, foi a época que eu mais estudei com o Paulinho. E aí saí e fui pro hospital. Antes de eu sair, eu fui tomar banho e fui me trocar o tempo inteiro. Não fique internada, não se deixa ficar internada, não fique internada, não fique internada, não se deixa ficar internada. Volta para casa. Nessa pegada, o meu pensamento, eu ficava, nossa, que loucura. Lembrando, 2020, não sabia o que era autoconhecimento, não tinha conhecimento do Ho'oponopono. Outra pegada era a minha vida. Tranquilo, sempre de fé, muita fé, sempre tive fé, isso nunca ficou abalado. Mas uma coisa mais tranquila ali, mais nada dessa pegada mais intensa, que é do Ho'oponopono. Beleza. Voltando, fica em casa, não fique internada, volta para casa, não fique internada, volta para casa. Fui do hospital pro outro, e aí a médica falou, vamos para a sala da médica de novo. A gente vai te internar para a gente saber qual é o teu quadro clínico, você está com Covid. Eu falei, ok, eu já entendi, eu não vou ficar internada. Ela, como é que é? Falei, doutora, com todo o respeito que eu tenho, admiração pelos profissionais, por tudo que vocês estão fazendo, por uma doença que nem vocês sabem como agir. Eu não tô bem, eu não tô respirando. Se eu ficar, vocês vão me entubar. Se vocês me entubar, eu não vou voltar. Falando assim, bem claramente com a médica sobre o que eu tava sentindo. Aí ela falou, se você não ficar, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade que você vai ter que sair. Você vai, se você sair, o que acontecer com você não é responsabilidade nossa. Falei, doutora, eu assino o termo que a senhora quiser. Porém, me diz que tipo de tratamento que eu possa fazer em casa, que eu vou fazer o tratamento todo em casa. Eu prometo para a senhora que eu faço tudo direitinho, mas eu quero ir para minha casa. Eu não vou ficar aqui. E ela revoltada, ela não acreditando. Ela, tá bom. Tinha o mesmo convênio que eu tenho hoje, era o convênio que eu tinha na época. Então eu fui agendada para fazer consultas online. Então todos os dias a especialista me ligava por 15 dias para ir me acompanhando. Então ela me ligava, via como se eu estava amarela, se eu estava pálida, se eu estava passando mal, se eu precisava ir para o hospital. Nesse processo eu voltei para o hospital 2 vezes para fazer novas tomografias, e aí a gente viu, tomando a medicação, que estava melhorando. Então eu não precisava ficar internada. Beleza, passou, me recuperei, fiquei com sequelas, tem uma manchinha, né, por causa desse quadro clínico que eu tive. Todo mundo, na verdade, que teve Covid, pelo menos foi o que a minha cardiologista falou, e minha pneumologista falou, tem tipo uma fibrose, assim, uma fibrinha, né, entre a parede do coração e o pulmão ali, sabe, uma cartilagenzinha, mas é uma consequência de um problema pulmonar que eu tive, beleza. Passou, me recuperei. Mas o tempo inteiro que eu estava ali me recuperando, eu só rezava. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Amém. O tempo inteiro. Deus me ajuda, eu quero ver meu filho crescer, eu não posso morrer. Falei, eu não sei o que está acontecendo, quem foi que falou comigo? Lembrando que eu sempre acreditei na espiritualidade, porque eu já conhecia a Umbanda, já conhecia a espiritualidade. Vocês pediram para mim não ficar internada, eu não fiquei, mas eu preciso que me ajudem a me recuperar. E, gente, eu passei 15 dias de cama, literalmente. Eu não tinha força para tomar banho. Lavar o cabelo, eu tomava banho sentada. Comer, eu praticamente comia deitada, obrigada. Porque ou eu comia ou o Paulinho brigava comigo, porque a gente não sentia fome, né? Eu não tinha fome. Beleza, me recuperei. E aí eu comecei a conversar comigo mesma. Falei, mas o que acontece, né? Como que eu escutei que eu tinha que não ficar internada, né? Como que aconteceu? Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje de que a espiritualidade, Deus, o todo, habita em mim, e que quando eles têm uma brecha, eles falam com a gente, né? Ele, Deus, a centelha, enfim, você dá o nome que você quiser, fala com a gente. E ali eu sei que a minha centelha, a minha essência falou pra mim, não fica internada, porque se você ficar internada, você não vai ficar, você vai embora. Então, a nossa mente nos sabota. Eu tava com muito medo de morrer? Tava. Eu tava apavorada? Tava. Porém, eu tinha certeza de que eu ia ficar bem. Eu tinha certeza de que tudo ia passar. É muito louco, né? Um lado teu em pânico,
uma doença mundial, o mundo parou, mas o outro lado vai, que você vai vencer, que você vai conseguir, a espiritualidade vai te ajudar, Deus está com você, e aí eu fui vencendo. Então, a minha mente me ajudou nesse quesito. Sem me conhecer, sem entender nada, mas a minha mente me ajudou nesse quesito. Você consegue, vai, tenha fé, tenha foco, mantenha objetivo. E eu mantive o foco, só orando, só me curando, não via desgraça, não queria saber o que estava acontecendo, porque eu estava focada em mim. E aí eu fui me recuperando. Então, a nossa mente subconsciente, que é a Matrix, ela tem o poder de te curar e de derrubar você. A minha mente, quer dizer, a minha centelha, através da minha mente, me mandou a mensagem. Não fique internada, volta para casa. Eu fiz. Me recuperei. Todas as pessoas que escutam essa história falam, cara, você foi muito corajosa. Porque, tipo, uma doença que na época, né, era nova, que ninguém sabia como curar, o que fazer, enfim, e você simplesmente foi embora. Assinei o termo de responsabilidade e fui embora, porém, como eu tinha convênio, eu tinha a opção, né, eles me obrigaram, tinha opção não, mas eles me obrigaram, ainda bem, a fazer o acompanhamento comigo online. Então, todos os dias a médica ali me ligava. Mas eu devo a minha cura, né, eu precisei passar por esse processo, a minha centelha e a fé de acreditar que tudo ia dar certo, mesmo com um quadro clínico tão complicado, assim, tão debilitado. Então, né, porque quem já teve falta de ar sabe que não é fácil, que não é um processo bacana, mas quando você escuta 49% do teu pulmão está comprometido, você fala, vou morrer. É a primeira coisa que você fala. Então, a Gisele, antes do Covid, é uma Gisele também diferente, porque eu sempre tive fé, mas eu não acreditava que estava aqui dentro de mim. Eu acreditava que eu precisava de alguém lá fora, uma segunda pessoa, para me ajudar a me curar, a me transformar. Depois do Covid, aí eu vim entender, não, o poder está em mim. Eu só preciso acessar ele e entender como que eu consigo mudar isso e transformar isso, porque o poder, a transformação está aqui dentro de mim. E aí isso foi 2020, o processo inteiro, tudo bonitinho, nananana. 2021, Ho'oponopono entrou na minha vida. 2022, centelha divina, autoconhecimento. Falei, putz, é isso. Aí eu liguei uma coisa na outra. Ou seja, desde muito antes, até antes disso eu já tenho experiências, mas desde muito antes, eu quis deixar o Covid, dar um exemplo do Covid, porque foi o mais recente e que o mundo conhece. Mas desde muito antes, a minha centelha divina, a minha essência divina, a deusinha dentro de mim, o universo dentro de mim, já vem conversando comigo, já vem falando comigo. Às vezes em sonho, como para mim usar essa pulseira, para mim não ficar num determinado lugar, para mim fazer determinada coisa, às vezes na ação, né? Eu fui tomar banho e me arrumar, não fica internada, volta para casa, não fica. Eu fui tomar banho, me arrumar. Então, ali, a espiritualidade, que é quem habita dentro de mim, a essência, já estava falando comigo, mas eu não tinha o autoconhecimento necessário para usar isso a meu favor. Porém, eu fazia o que eles mandavam, não faz isso. Tá, eu não vou fazer. Eu ia pelo caminho que a minha centelha, a minha essência me indicava de ir. Então, desde sempre, a tua essência, a tua centelha, a deusinha dentro de você, o deusinho dentro de você, já fala com você. Já fala. A questão, a virada de chave é usar isso a teu favor. Silenciar a tua mente e praticar o autoconhecimento para que você reconheça quando realmente é um recado da tua essência, da tua centelha, da espiritualidade dentro de você, da divindade dentro de você, ou o teu ego falando. Porque poderia ter dado errado. Eu poderia ter ido para fora, ter ficado internada, ter entubado, porque muita gente eles entubaram, até a gente desnecessariamente, muita gente eles entubaram e muita gente morreu. Energeticamente, já ouvi a história de que precisou passar pelo Covid, que quem tinha que ficar ficou, quem tinha que partir, porque foi uma transição. E eu sei de tudo isso, mas voltando para essa pegada, senão a gente foge daqui. Eu podia ter dado errado, mas deu certo. Então, de repente, você, a tua centelha, a tua essência, Deus dentro de você, já fala com você. Sabe aquela voz que fala? É a tua intuição, é a tua essência falando com você. Então preste atenção, escuta mais ela, porque é importante, né? A intuição, a centelha, a essência, aquela vozinha que fala aqui no nosso ouvidinho, que vem do coração, fala com a gente. E isso salva vidas. Eu tô viva hoje, né? Eu sou uma Gisele diferente, porque a partir daí eu comecei a entender. Falei, fui eu.
Eu não falei com o meio de santo, com o pastor, com o padre, com o terapeuta, com o psicólogo, com ninguém. Como que eu fiz isso? Que movimento necessário que eu estava fazendo? Mas perguntei, soltei, porque não entendi. Aí, 2021, Ho'oponopono, 2022, Centelha Divina, 2025, olha eu aqui, trazendo tudo isso para vocês, né? Às vezes a tua centelha, Deus, universo, sagrado, orixá, espiritualidade, você dá o nome que você quiser, fala com você, mas a gente ignora, porque a gente fala, é coisa da cabeça, não é coisa da tua cabeça. Passe a ouvir a tua voz interior, ela pode curar a tua vida. A minha vida foi curada sem autoconhecimento, sem Ho'oponopono, sem nada, porque eu escutei a minha voz interior, que é a minha centelha, a minha essência, Deusinha dentro de mim, e eu me curei. E eu estou aqui hoje acompanhando o crescimento do meu filho, me tornei agiterapia e posso testemunhar isso aqui para vocês. Então reflita muito sobre isso, porque a cura que a gente quer está dentro de nós. Ouça a tua voz interior, cure-se, permita-se, pratique o autoconhecimento, sai da tua mente subconsciente, da matrix subconsciente que só te aprisiona no negativo e passe devagar, com amor, com sabedoria, olhar para você, reconhecer os seus pensamentos e mudar a tua vida, porque Deus, universo, sagrado, espiritualidade, orixá, o todo, a centelha, a essência fala com a gente. Cabe a nós prestarmos atenção nos recados que elas nos dão, porque isso muda a nossa vida. Eu mudei. Olha eu aqui hoje falando com você sobre isso. Olha a minha essência falando com você. Olha a espiritualidade falando com você. Olha a Gi falando com você. Tem um porquê. Então, é o maior exemplo que eu posso te dar de cura sem nem conhecer a mim, sem nem entender que eu era responsável por tudo, sem nem conhecer Ho'oponopono da forma que eu conheço, sem nem ter escutado Centelha Divina, Essência Divina, nem tchum para isso. Mas, graças a essa vozinha, hoje eu tô aqui. Então, escute a tua centelha, escute a tua essência, porque elas estão falando com você. Basta você fazer o que elas estão falando, porque se é pro teu bem, você nunca vai escutar uma voz negativa, você só vai escutar a voz positiva, tá bom? Salve-se. O autoconhecimento salva vidas. Escutar a tua centelha, a tua essência salva a sua vida, tá bom? Esse foi o nosso videozinho de hoje. Até o próximo videozinho. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim, saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Até o próximo videozinho.